Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu em Tagaste, norte da África, no dia 13 de novembro do ano 354. Filho de patrício, pagão, e voltado para o materialismo da época, e de Mônica, profundamente cristã, que depois se tornaria santa. A influência dos pais foi muito grande, primeiro a de Patrício, depois a de Santa Mônica. Aos 17 anos vai a Cartago, onde Romaniano, amigo do pai, o ajuda e se torna seu protetor. Durante 3 anos se dedica ao estudo e à leitura de livros, entre os quais se destaca o Hortêncio de Cícero, que o impressiona profundamente. Aos 20 anos volta a Tagaste como professor, com uma mulher e um filho, Adeodato, retornando pouco depois para Cartago também como professor. Depois se torna professor em Roma, e a seguir, vai para Milão, onde ganha a cátedra de retórica da Casa Imperial e desenvolver também a atividade de professor de retórica. Agostinho sentia, apesar de tudo, seu coração vazio, inquieto. Não era feliz. Procurou a felicidade em muitos lugares, mas não a encontrava. Seu coração inquieto não achava a verdade e a paz que desejava. Sua mãe encontra-o em Milão e anima-o a frequentar as pregações de Santo Ambrósio. Foi uma longa caminhada e luta para transformar seu coração, mas no mês de agosto de 386, meditando no jardim, ouve uma voz de criança que diz: "Tole et lege, toma e lê", e tomando as cartas de São Paulo lê: "Não é nos prazeres da vida, mas em seguir a Cristo que se encontra a felicidade." As dúvidas se dissipam e é neste momento que culmina todo o processo de sua conversão. Encontrando Deus no seu coração, achou a felicidade, a paz e a verdade que procurava. No ano seguinte, na vigília da Páscoa, é batizado. Agostinho decide voltar a Tagaste, para morar com seus amigos, e entregar-se inteiramente ao serviço de Deus por meio da oração e o estudo. Mas no ano 391, de visita na cidade de Hipona, é proclamado sacerdote pelo povo e ordenado padre pelo bispo Valério. 4 anos depois é consagrado bispo da cidade, daí o nome de Agostinho de Hipona. Ele vive em comunidade, tentando seguir o ideal das primeiras comunidades cristãs, na pobreza e na partilha. A comunidade eclesial de Hipona estava formada em sua grande maioria por pobres. Agostinho se fazia a voz destes pobres, falando por eles na igreja, indo até as autoridades para interceder por eles e ajudando-os naquilo que podia. Entre as funções que o bispo tinha, estava a de administrar os bens da igreja e repartir o seu benefício entre os pobres, também a de acolher os peregrinos, ser protetor dos órfãos e viúvas. Agostinho realiza todas elas como um serviço aos pobres e à igreja. Também tinha o bispo, que exercera a função de juiz, tarefa que desagradava em extremo a Agostinho, mas que também exerceu com objetividade, justiça e caridade. Agradava muito mais a Agostinho a prática da oração, o estudo e escrever. Agostinho escreveu um enorme número de obras. Um total de 113, sem contar as cartas, das quais se conservam mais de 200, e os sermões. As maiores partes das obras de Santo Agostinho surgiram por causa dos problemas ou das preocupações que atormentavam a igreja do seu tempo.
É por isso que em suas obras estão presentes as polêmicas em que ele mesmo esteve envolvido, principalmente contra os manicômios, seita da qual ele mesmo fez parte antes da conversão e que defendia um confuso dualismo cósmico, o bem contra o mal sempre em conflito um com o outro, e desvalorizavam de forma perversa tudo o criado. Os donatistas, que atribuíam a eficácia dos sacramentos unicamente a um ministro, negando sua ação como sinal eficaz da graça, e ainda se consideravam a Igreja dos Santos, e os pelagianos, que defendiam que o homem se salva por suas próprias forças, sem precisar da graça de Deus. Além destas obras, destinadas a combater os adversários e inimigos da Igreja, Agostinho escreveu outras de diverso conteúdo. No campo exegético, principalmente os comentários ao Gênesis, São João e os Salmos. No dogmático, sobre a Trindade. No pastoral, sobre a catequese do simples. Mas, dentre todas as obras, destacam dois pela genialidade: A Cidade de Deus, que representa a primeira tentativa de fazer uma interpretação cristã da história, e As Confissões, onde Agostinho manifesta sua fraqueza, que gera um mal, e a Deus, fonte de todo o bem e verdade absoluta. As Confissões são um louvor à graça de Deus. A obra e o pensamento de Agostinho ultrapassam os limites de sua época e exercem uma grande influência na Idade Média e também na nossa época. A influência de Agostinho acontece nos diversos campos do pensamento, da cultura e da vida religiosa. Agostinho morreu no dia 28 de agosto do ano 430, e seus restos, depois de longa peregrinação, descansam na cidade de Pavia, no norte da Itália. Adiante dois pensamentos de Santo Agostinho. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. E a medida do amor é amar sem medida.